Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. A aula de hoje nós vamos falar sobre geometria, as principais características, né, da geometria, os conceitos básicos, enfim, vamos aqui para a nossa aula. Bom, geometria. Vamos entender o que significa geometria. Geometria é uma palavra, né, de origem grega que tem o significado geo, que significa terra, e metria significa medir, ou seja, o ato de medir terra, né? Contando que você já deve ter visto pelos livros de história, geografia, que no passado, né, quando a geometria foi inventada, os egípcios, os gregos, eles sempre precisavam, né, eles tinham a necessidade de medir as distâncias, né, de um terreno para poder dividir entre seus povos, né, para fazer o plantio, para fazer, enfim, diversas coisas. E assim surgiu a geometria, né? É o ato de medir a Terra. Tá? A geometria ela pode ser dividida em três grandes áreas, né? Elas são bastante extensas, né? Nós vamos falar só de uma por enquanto, né? Nesse caso, as principais são geometria plana, geometria analítica e geometria espacial. Bom, como eu falei, nós vamos ver apenas uma, né, dos tipos de geometria e vamos começar como geometria plana. A geometria plana ela também é conhecida como geometria euclidiana, né? Que ela é uma vertente da matemática que estuda as figuras geométricas que não possuem volume, né? Ou seja, não tem capacidade de carregar nada, né? Então, são todas as figuras geométricas, o nome já diz, planas, né? Imagine uma superfície de uma mesa, né? Que ela é toda plana. Então, através dessas figuras nós podemos estudar, podemos calcular, né? Tanto como triângulos, retângulos, círculos e entre outros tipos de figura que nós vamos ver futuramente. Tá? Mas para a gente entender um pouquinho melhor as formas geométricas planas, a gente tem que conhecer o conceito básico, tá? Que forma a geometria. Né? Só para dar continuidade aqui, né? Ela é conhecida como geometria euclidiana, porque Euclides de Alexandria, né? Ele foi considerado o pai da geometria, que ele foi a primeira pessoa a estudar, né, sobre geometria. Foi ele que contribuiu no passado, né, uns 3.500 anos antes de Jesus Cristo nascer. E essa geometria que ele estudou no passado nós utilizamos até os dias de hoje para a construção de casas, de prédios, enfim, de várias coisas no nosso dia a dia. Vamos falar do estudo da reta, certo? Lembrando que no começo do bimestre, do primeiro bimestre, né, nós já vimos um pouquinho sobre as retas, nós já vimos um pouco de ponto, enfim, de vários assuntos dentro da geometria. Só que agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no estudo das retas. Tá? Primeiro nós vamos ver as características das retas, né? Para a gente relembrar, né? A reta ela é uma linha que possui uma única direção, sendo ilimitada nos dois sentidos de crescimento. Então podemos afirmar que a reta ela é infinita e não possui começo e nem fim. Então nós temos aqui um modelo de reta, né? Vocês reparem que ela não tem nenhum começo e essa seta aqui, né, nos cantos desse desenho, dessa representação de reta, indica para a gente que a reta ela continua se expandindo para os dois sentidos, né? Então não tem fim, ela sempre vai continuar nesse sentido para o resto da vida. Tá? Uma das principais características da reta é essa que eu vou falar para vocês. Né? Imagine que você tem um ponto P que está desenhado aqui,
né? E através dele nós podemos passar infinitas retas, tá? Então não importa se é um ponto P, um ponto A, por esse ponto nós conseguimos passar muitas e muitas retas, infinitas retas. Outra característica muito importante, né, que nós devemos falar para vocês é que por dois pontos distintos, né, nós podemos traçar uma única reta. Tá? Desta forma, os dois pontos vão determinar esta reta. Então imagine que nós temos aqui um ponto A, certo? E um ponto B. E através desse ponto, né, nós conseguimos passar a nossa reta. Tudo bem? Tá. Vale lembrar vocês, né, que eu vou falar aqui sobre notação. O que seria notação? É a representação escrita em nosso caderno. Né? Nós podemos escrever que existe uma reta A e B utilizando este símbolo aqui, ó, certo? É uma seta nos dois sentidos, né? No caso, duas setas, e abaixo dessas duas setas a letra A e B. Tá? Quando tiver escrito dessa forma, num questionário, no livro de matemática ou mesmo no seu caderno, você já tem que saber que este símbolo de matemática representa uma reta que vai passar pelos pontos A e pelo ponto B. Nossa próxima característica, né, é como devemos identificar uma reta e representar isto no papel. Né? Nós temos dois meios. O primeiro meio, certo, é através de uma letra minúscula do nosso alfabeto. Tá? Então, eu tenho aqui uma reta R, certo? Verifique que ela está sendo marcada com uma letra minúscula. E também nós podemos escrever no nosso caderno, como eu falei agora há pouco, né, através de dois pontos, certo? O ponto A e o ponto B, né, que vão passar pela nossa reta. Tá? Dessas duas formas, nós podemos representar e escrever no nosso caderno que ali, aquela figura geométrica é uma reta. As retas, elas têm classificações, né, que dão nome para o tipo de cada reta. Né? Cada modelo que for desenhado, ela é dado, atribuído um nome específico. Né? Por exemplo, nós temos entre as retas, né, nós temos a semi-reta. Né? Imagine um ponto que divide uma reta em duas partes. Né? Essa divisão, a partir desse ponto, né, vamos chamar esse ponto de origem. Né? A partir desse ponto, a reta ela vai caminhar em sentidos opostos, certo? Essas duas partes dessa reta vão ser chamadas de semi-reta. Né? E é importante dizer que as semi-retas ela possui começo, mas não possui fim. Tá? Então vamos ver aqui o nosso primeiro modelo, nosso primeiro exemplo. Nós temos uma reta qualquer, certo? E nós temos o ponto A. A partir desse ponto A, a nossa reta ela vai andar para o sentido da direita, né? E para o sentido da esquerda. Então, a partir do momento que eu dividi a reta em duas partes, né? Esse ponto aqui é chamado de origem, certo? E o que sobrou da nossa reta principal, né? As duas partes vão ser chamadas de semi-reta. Lembre-se, então, a partir de agora, a toda vez que vocês tiverem um ponto, né, em cima de uma reta, o que sobrou foi duas semi-retas. Né? E as semi-retas elas possuem um começo, que no caso é a origem, mas não possui fim. Né? Elas vão continuar caminhando para o resto da vida. Tá? Agora imagine, aqui nessa situação aqui embaixo, que nós temos o ponto de origem, certo? Esse ponto de origem, nós temos uma reta
que sai uma semirreta que sai do ponto A e vai passar pelo ponto B, né? E também temos uma semirreta que vai sair do ponto A e vai passar pelo ponto C, né? Então, na hora de escrever no caderno, você lê, né, a representação escrita de uma semirreta é justamente a letra A, B, aqui, certo? Com uma seta indicando o sentido, né? E na hora de ler, nós vamos ler que uma semirreta tem a origem no ponto A e que vai passar pelo ponto B. Na outra situação, nós temos uma semirreta, né, que sai da origem A e passa pelo ponto C. Tá? A primeira letra que aparece, no caso aqui A, B, A, C, né? A letra A ela está representando a nossa origem, né? A primeira letra sempre vai representar a origem. Outro tipo de reta que existe é conhecido como segmento de reta, né? É a parte da reta limitada por dois pontos, né? E esse segmento de reta ele tem começo e tem um fim, né? Vamos ver aqui o nosso exemplo, tá? Então, observe aqui que nós temos uma reta R, tá? Uma reta R. Temos dois pontos marcados, o ponto A e o ponto B. E esse espaço, né, que vai do ponto A até o ponto B, né, é conhecido como segmento de reta. Tá? Então, ele tem um começo e ele tem um fim. É diferente da semirreta. A semirreta só tem o começo, mas não tem fim. Nesse nosso caso aqui, o segmento de reta, ele começa e acaba. Tá? E na hora de escrever no papel, né, nós podemos representar apenas como os pontos, né, A, B, com uma setinha não, com apenas um traço em cima dessas letras, tá? Então, nesse caso, na hora de ler, eu vou ler que um segmento de reta limitado pelos pontos A e B, né? A reta R, né, que é a reta principal, né, ela é conhecida, nesse caso aqui, como reta suporte. Bom, pessoal, o segmento de reta, né, ele pode se classificar em três partes diferentes, tá? Em três conceitos diferentes, melhor dizer. O primeiro conceito é conhecido como segmento congruente, né? O que seria esse segmento congruente, né? É o segmento que tem a mesma medida. Por exemplo, nós temos aqui um segmento AB e temos o segmento CD, né? Se eles possuírem a mesma medida, então nós vamos dizer que esses dois segmentos eles são congruentes, né? Então observe aqui na nossa notação, né, que nós temos aqui o segmento AB, este símbolo no meio significa congruência, tá? Ele indica que a congruência é com o segmento de reta C e D. Tá? A outra classificação, né, desse segmento é conhecido como segmentos colineares. O que seria isso? Né? Os segmentos colineares são os segmentos que estão na mesma reta. Né? Eles pertencem a uma mesma reta. Observem agora que nós temos uma reta S, tá? Primeiramente, nós temos uma reta S. E em cima dessa reta, nós temos o segmento AB e temos o segmento C e D. E note que eles não têm a mesma medida, porém, eles estão em cima da mesma reta S. Né? Nesse caso, quando eles pertencem à mesma reta, nós chamamos ele de segmentos colineares.
para finalizar nossa aula de hoje, né, os segmentos, eles também são classificados como segmentos consecutivos. O que seria isso? Os segmentos consecutivos é o que possui uma extremidade em comum, né? O final de um segmento ele coincide com o início de um outro segmento, né? Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Nós temos aqui o segmento AB e o segmento BC. Nesse caso, digamos que o nosso segmento ele vai começar do ponto A, vai descer até o B, certo? E a partir do B, ele sobe aqui para o ponto C, né? Então, como eles estão interligados no ponto B, né, nós dizemos que estes segmentos eles são consecutivos, né? No caso, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um ponto A e B, certo? E eu tenho aqui um segmento aqui que está para cá, C e D. Reparem que eles não têm pontos comuns, né? Nesse caso, eles não são consecutivos, tá? Bom, pessoal, como eu falei, né, essa nossa primeira aula é para ir aquecendo vocês para um novo conteúdo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me procurem no grupo, né, no chat da escola. E até a nossa próxima aula.